E aí, pessoal, vamos falar hoje de um tema que, para muita gente que estuda direito, parece um verdadeiro monstro: o controle de constitucionalidade. Mas a meta aqui é simples, tá? Vamos desvendar de uma vez por todas a diferença entre o controle difuso e o concentrado aqui no Brasil. Vamos descomplicar isso juntos. Se este vídeo te ajudar, considere se inscrever e deixar o seu like. E para otimizar ainda mais sua memorização, preparei flashcards completos de diversas matérias de direito. Link aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Bons estudos! Olha só essa frase, e é exatamente essa minha promessa para hoje. Eu sei muita gente ouve controle de constitucionalidade e já sente um calafrio. Mas pode confiar, no final desta análise, esse tal bicho de 7 cabeças vai parecer bem mais manso. A ideia é simplificar o que parece complexo. Antes de a gente mergulhar de cabeça no difuso e no concentrado, a gente precisa dar um passo atrás. A pergunta fundamental é: por que, afinal, a gente precisa controlar as leis? A resposta está num princípio muito poderoso: a supremacia da Constituição. A famosa pirâmide de Kelsen ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Imagina o seguinte: a Constituição Federal está lá no topo de tudo, no pico da montanha. Nada, absolutamente nada, pode estar acima dela. Todas as outras leis, decretos, portarias só valem, só têm validade se estiverem de acordo com ela. A Constituição é basicamente a regra do jogo. E é exatamente aqui que o controle de constitucionalidade entra em campo. Pensa nele como se fosse um conjunto de ferramentas, ou melhor, como os guardiões da Constituição. A única função desses mecanismos é garantir que a regra do jogo seja sempre respeitada. É verificar se uma lei nova conversa com a nossa lei maior, se ela é compatível. Muito bem. Base entendida, vamos para o nosso primeiro modelo, o controle difuso. Ele também é conhecido como modelo americano. O nome difuso já dá uma ótima pista, né? A ideia é que essa análise da constitucionalidade é difundida, espalhada por todo o poder judiciário. Vamos ver como isso funciona na prática. Aqui a gente tem os pontos cruciais do controle difuso. A origem dele é lá nos Estados Unidos, num caso histórico de 1803, Marbury contra Madison. Mas a principal característica e o que precisa ficar gravado é isto: qualquer juiz de primeira instância ou qualquer tribunal no Brasil pode exercer esse controle. Mas, e aqui está o pulo do gato, isso só acontece dentro de um caso concreto, para resolver uma briga real entre duas ou mais partes. E isso nos leva direto a um conceito-chave: o efeito inter partes. É latim, mas é bem simples de entender. Significa, literalmente, entre as partes. Ou seja, a decisão daquele juiz naquele caso específico só vale para as pessoas que estão envolvidas no processo. A lei que foi considerada inconstitucional para elas continua existindo e valendo para todo o resto do país. Agora, vamos virar a moeda. Se o controle difuso é todo espalhado, o controle concentrado, como o próprio nome já adianta, centraliza o poder. Aqui, o foco não é um caso específico de alguém, mas a lei em si, analisada de forma abstrata. No modelo concentrado, que tem origem na Áustria, a coisa é bem diferente. O poder é centralizado, ou seja, ele fica concentrado em um único lugar. E quem é que pode exercê-lo? Apenas o nosso guardião máximo da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Aqui, a lei é atacada diretamente, em tese por meio de ações específicas, como a famosa ADI. O objetivo é muito mais drástico: é declarar que a lei é inconstitucional e, com isso, retirá-la do ordenamento jurídico para todo mundo. E aqui está a diferença mais brutal de impacto. A decisão no controle concentrado tem o que a gente chama de efeito erga omnes, outra expressão em latim que significa para todos. Ou seja, a decisão do STF vale para a sociedade inteira. E não é só isso, ela também tem efeito vinculante, o que significa que todos os outros juízes e toda a administração pública, como prefeituras e governos, são obrigados a seguir o que o Supremo decidiu. É um efeito extremamente poderoso. Bom, já passamos pelos dois modelos. Agora chegou aquele momento crucial, principalmente para quem está se preparando para uma prova: a comparação direta, lado a lado. É aqui que as diferenças ficam nítidas e o conhecimento se consolida de vez. Essa tabela aqui é o nosso mapa da mina. Vamos repassar ponto por ponto. Órgão julgador, no difuso, qualquer juiz. No concentrado, só o STF. Como acontece? No difuso, num caso real. O concentrado, analisando a lei em abstrato. E o efeito da decisão? No difuso, só para as partes do processo. No concentrado, erga omnes, para todos. E um detalhe final muito importante: quem pode provocar? No difuso, qualquer parte envolvida no processo. Já no concentrado, o clube é bem mais restrito. São apenas alguns legitimados que a própria Constituição define, como o presidente da República ou o procurador-geral da República.
Certo. Entendidas as diferenças, vem a pergunta que vale ouro. E o Brasil? Qual modelo a gente adota, o americano ou o austríaco? A resposta é fundamental e mostra uma característica bem particular do nosso direito. E a resposta é os dois, exatamente. O Brasil não escolheu um lado só. O nosso sistema de controle de constitucionalidade é o que chamamos de híbrido ou misto. Nós temos tanto o controle difuso, aquele que permite que qualquer juiz faça análise num caso concreto, quanto o controle concentrado, que é a tarefa exclusiva do STF. Os dois modelos convivem e atuam juntos no nosso sistema. E para fechar, fica uma reflexão. Nós vimos que existem diferentes ferramentas, diferentes caminhos, mas todos eles levam a um único objetivo: proteger a Constituição. A pergunta que fica é: por que ter tantos guardiões para uma única lei? A resposta talvez esteja na importância que a gente dá a ela. Toda essa complexidade do nosso sistema, na verdade, só revela o quanto a gente valoriza a Constituição como a viga mestra da nossa democracia. Entender esses controles, no fundo, é entender como o nosso Estado de Direito se mantém de pé. Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Se este vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe um comentário para nós aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!